IPCA, considerado a inflação oficial do país, fechou 2020 em 4,52%. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE e fica acima da meta esperada pelo período, que é de 4%. Essa foi a maior alta desde 2016. A retomada da economia e a elevação no preço dos alimentos puxaram a alta. E o que esperar para 2021? Assunto de hoje do Opinião Minas. Para discutir o assunto, eu converso com Thaíse Martins, ela é coordenadora de pesquisas da Fundação IPAD UFMG. Muito boa noite, Thaíse. Obrigada pela sua participação aqui no Opinião Minas. Boa noite, eu que agradeço o convite e é um imenso prazer poder contribuir com informações a todos os telespectadores. Eu mencionei a taxa divulgada hoje pelo IBGE e um dos grandes destaques foi o aumento no setor de alimentação, que foi de 14,09% ao ano. Esse aumento também foi identificado pelo IPAD aqui em Belo Horizonte, onde houve uma alta de 9,49% ao longo do ano passado. O que explica essa alta, principalmente no setor de alimentos, Thaíse? Isso, o IPAD realiza essa pesquisa da inflação também na capital de Belo Horizonte, e quando a gente olha para o grupo de alimentação na residência, que é um subgrupo de alimentação, a alta foi ainda maior, de 15,78%. E o que explica foi o ano atípico de 2020, que nós vivenciamos, principalmente devido à pandemia. Ela gerou um aumento na demanda interna, no consumo de alimentos, principalmente pela mudança de hábitos. Muitas famílias passaram a ficar mais tempo em casa, em home office, as escolas, por terem paralisado, também trouxe esse aumento de consumo das crianças, adolescentes em casa. E não foi só isso, junto com o aumento da demanda, houve também a valorização do câmbio externo do dólar, o que favoreceu aos produtores brasileiros fazerem a exportação de vários produtos. Um exemplo disso foi o caso do arroz, que nós vivemos mais para o final do ano, e que fechou 2020 aqui em Belo Horizonte com uma alta acumulada de 78%. E, por fim, um outro fator que também interfere muito na alta do preço dos alimentos são as condições climáticas. Essas condições, elas interferem nos períodos de entre-safra. Por alguns meses, nós passamos por problemas nas regiões produtoras. Então, isso acaba atrasando o tempo de colheita ou até mesmo prejudicando alguns itens, como é o caso do tomate, que sofre bastante também com períodos chuvosos. Então, esses três itens em conjunto fizeram essa alta forte no ano de 2020. Pois é, na pesquisa do IBGE, o óleo de soja foi um destaque, teve um aumento de 103,79%, e o arroz, 76,01%. Então, os preços aí dispararam no acumulado do ano passado. Você já citou, foi uma realidade também encontrada aqui em Belo Horizonte. São itens básicos, que estão na cesta básica, né? Sim, no nosso cálculo, o óleo também subiu 117%, o arroz 79%, como eu mencionei, e o leite também, que é um item de necessidade básica, fechou o ano com uma alta acumulada de 26%. Agora, o que isso representa, principalmente para as famílias de renda mais baixa? Olha, isso é um consumo principal de alimentos, necessidade básica, que afetam a renda das famílias. Então, essas famílias, principalmente as que possuem renda mais baixa, elas perdem o seu poder de compra. Aquele mesmo salário, aquele mesmo valor destinado à compra dos alimentos, ele passa a não conseguir trazer mais do supermercado, sacolão, os mesmos itens que ele conseguia trazer no passado. Então, é um comprometimento da renda, e neste momento que a gente direciona, que a gente passa de dica para os consumidores, é uma reorganização das suas finanças para tentar não deixar faltar logo nessa base alimentar. Então, muitas outras contas, outras despesas também tiveram alteração. Um exemplo é o combustível. Para quem ficou em casa, esse item, essa conta de despesa, ela reduziu,
Então, a família, o consumidor, ele tem que direcionar suas finanças de modo a não achar que aquela sobra do item combustível pode se direcionar para itens supérfluos. Nesse momento, é um momento de organização. O grupo dos alimentos, assim como no índice da inflação, ele mudou a sua composição. No ano de 2019, ele contribuiu para a inflação de uma forma muito mais branda. E no ano de 2020, ele tem uma participação maior na composição do índice, assim como aconteceu nas finanças de todas as famílias. Aí a gente pode falar que a inflação ela pesa mais, então, no bolso de quem tem menos renda? Com certeza. Nesse ano, principalmente 2020, onde um dos grupos que mais apresentou aumento foram esses de alimentação. No nosso cálculo do IPAD, para as famílias com renda mais baixa, que nós chamamos de IPCR, a inflação, né, medida pelo esse IPCR, que é o consumidor restrito, ela fechou o ano com uma alta acumulada de 6,65%, enquanto o IPCA, que é do consumidor amplo, ficou em 5,03%. Essa mesma diferença foi observada também na divulgação do IBGE, em que os dados para o INPC ficaram também praticamente um ponto percentual acima dos dados do consumidor amplo. Houve também alta no grupo dos produtos não alimentares? Quais são os produtos que merecem destaque? Sim, nós tivemos alta também, e no cálculo do IPAD, esses itens não alimentares acabaram sendo os que mais influenciaram de forma individual no cálculo da inflação, e tivemos como destaque o aumento no preço do automóvel novo, o aumento no preço das excursões e também da energia elétrica. A energia elétrica ela sofreu uma alteração logo no final do ano e contribuiu para no acumulado ela ser um destaque. Pois é, a energia elétrica em dezembro houve a implementação da tarifa, a bandeira tarifária vermelha, isso pesou muito. Há perspectiva para esse ano de aumento nesse setor, apesar de que a gente já está agora na bandeira amarela, né? Isso, a questão da energia elétrica, ela tem influência direta das condições climáticas, então esse período de janeiro, ele está com uma grande quantidade de chuvas, provavelmente isso, né, já fez essa mudança da bandeira, mas em todo o ano acontece o reajuste da tarifa, então não é nesse início de ano, mas sempre eles anunciam um reajuste também na tarifa. Agora, para as famílias, esse item ele tem ficado mais importante devido ao consumo mesmo, né? Há muitas famílias permanecendo em casa o dia inteiro têm um consumo muito maior do que antes da pandemia, enquanto, né, às vezes as pessoas só retornavam em casa na parte da noite. Agora, um destaque também da pesquisa do IPAD é a questão da confiança do consumidor. Em 2020, ela está menor que em 2019. O que explica? A pandemia seria aí o motivo principal? Com certeza. Esse índice de confiança do consumidor, ele é um índice que ele mede o humor do consumidor em relação a diferentes componentes. Então, ele varia de 0 a 100 pontos, em que 50 é o limite entre o pessimismo e o otimismo. Nós fechamos 2020 com esse índice em 35,58 pontos, ou seja, estamos na faixa do pessimismo. E esse índice ele ficou ainda menor do que o observado em 2019, foi uma queda de 6,56%. É um conjunto de todos esses acontecimentos que reflete no humor do consumidor. Então, para 2020, foram 3 componentes principais que interferiram no humor dele, que foi a inflação, o emprego e a pretensão de compra. E esses 3, claro, tiveram reflexos da pandemia. O número de desemprego aumentou bastante, a inflação teve uma pressão pelos alimentos e a pretensão de compra ficou reduzida diante de todo esse cenário. Muitos consumidores passaram a ser mais conscientes em suas compras, a questão do comércio fechado também dificulta essa questão de ir às ruas, comprar, o apelo da vitrine. Muitas datas comemorativas passaram sem as famílias poderem se encontrar, sem as famílias se presentearem. Então, é um reflexo, sim, direto da pandemia. Nós estávamos em um ritmo de recuperação do índice de confiança do consumidor pós-crise de 2016, 2017, e agora, esse ano de 2020, ele voltou a cair. E
E qual que são as perspectivas para 2021? A gente vê os analistas do mercado já prevendo uma inflação que deve ficar em torno de 3,35%, mas tudo isso depende do cenário econômico, depende da questão principalmente da aprovação da vacina. Como que a gente pode analisar esse próximo ano, Thaís? Isso mesmo, o que os especialistas estão dizendo vai ao encontro do que o IPEAD diz também. O início do ano ele está condicionado a diferentes questões. A primeira delas é o controle da pandemia. Se fica sendo aprovada a vacina e começa essa vacinação de uma forma ainda no primeiro trimestre, tudo pode melhorar. A inflação, né, com o retorno das pessoas saindo do home office, voltando aos seus escritórios, também muda completamente o comportamento de compra. E o que nós temos a dizer que para esse início de ano o cenário está o mesmo do fim do ano passado, ou seja, ainda estamos vivendo a pandemia. Em Belo Horizonte nós voltamos a ter a cidade fechada, estão funcionando apenas os serviços essenciais, então isso tudo ainda mantém o mesmo ritmo de preços pressionando. E janeiro é um mês que normalmente já temos vários reajustes, vários impostos incidindo no mês de janeiro. Para as famílias que possuem crianças em faixa escolar, é um mês também de muito gasto com material escolar. Então, é um mês de muito comprometimento da renda. Para os próximos meses, esperamos que o decorrer do encaminhamento do controle da pandemia faça o ano ficar mais leve em termos de inflação e da confiança do consumidor. Os alimentos podem deixar de ser os vilões nesse ano? Sim, podem deixar, né? Nós temos, principalmente o governo, ele pode tomar outras atitudes em relação à exportação, importação de produtos, para tentar minimizar esse efeito de alta, e a relação, né, oferta e demanda é que vai ditar o rumo desses preços. Joia, Thaís. Muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Minas. Eu que agradeço, foi um prazer. Uma boa noite para você. Boa noite a todos. E uma boa noite para você de casa que nos acompanhou aqui no Opinião Minas. Eu espero vocês amanhã, às 8h30 da noite. Até lá!